Olá, bem-vindo ao meu canal A Bíblia. Quero te ajudar. Nesse vídeo, vamos mergulhar em um tema de extrema importância e profundidade nas Escrituras Sagradas. Iremos explorar o significado de um dos ensinamentos mais desafiadores e revolucionários que Jesus ensinou: amar os seus inimigos. No famoso Sermão do Monte, proferido por Jesus, encontramos a resposta a essa pergunta. Ele nos diz: amai os vossos inimigos. Está registrado no livro de Mateus 5,44. Isso quer dizer que devemos mostrar amor até pelas pessoas que nos odeiam ou nos tratam de forma injusta. É isso mesmo que você escutou. Devemos mostrar amor até pelas pessoas que nos odeiam ou nos tratam de forma injusta. Meus queridos, convido a todos vocês a se inscreverem em nosso canal para que possam receber mais conteúdos edificantes como este em primeira mão. E não se esqueça de ativar as notificações para não perderem nenhum dos nossos próximos vídeos, que certeza trarão mais conhecimento sobre as Escrituras Sagradas. Vamos começar? Jesus ele mostrou amor pelos seus inimigos por perdoar aqueles que o maltratavam. Nós podemos encontrar o relato no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 33 e depois de 34. Os ensinos de Jesus sobre amar os nossos inimigos estão de acordo com o que diz as Escrituras hebraicas, também conhecida como o Antigo Testamento. Em Mateus capítulo 5, versículo 43 e 44, nos diz assim, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos tratam com maldade e vos perseguem. Por que amar os nossos inimigos? Deus nos dá um exemplo. Deus é bondoso com os ingratos e mau, conforme Lucas 6,35. Ele faz o sol se levantar sobre os maus, conforme Mateus 5,45. Também o amor pode fazer com que o inimigo mude a sua atitude. A Bíblia diz que tratarmos o inimigo de forma bondosa, pois se fizermos isso, vamos como se amontoar brasas sobre a cabeça dele. Essa expressão, que está registrada no livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 22, se refere ao processo de aquecer o minério para extrair mais metais preciosos. Da mesma forma, se formos bondosos com uma pessoa que nos odeia ou que nos trata mal, podemos como se derreter o seu ódio e extrair o que há de bom nela. Mas de que maneiras podemos amar os nossos inimigos? Façam o bem aos que odeiam vocês, conforme Lucas 6,27. A Bíblia diz: se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe algo para comer. Se ele estiver com sede, dê-lhe algo para beber. Está registrado no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 20. Também podemos encontrar outras maneiras de mostrar amor por o inimigo, quando aplicamos a famosa regra de ouro. Você lembra? Diz assim, está registrado no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 31. Assim como querem que os homens façam a vocês, façam do mesmo modo a ele. Em Lucas 6,28, diz assim, abençoe os que amaldiçoam vocês. Nós abençoamos nossos inimigos por falar com eles e com respeito à bondade, mesmo que eles machuquem com palavras. Pois a Bíblia diz, não pague insulto com insulto, em vez disso retribua com uma bênção. Está registrada na carta de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Esse conselho nos ajuda a quebrar o ciclo do ódio. Também orem pelos que insultam vocês. Lucas 6,28. Se uma pessoa ofender você, não pague mal com mal, conforme Romanos 12,17. Em vez disso, peça para Deus perdoar essa pessoa. Não tente se vingar. Deixe Deus cuidar da situação de acordo com os padrões de justiça dele, que são perfeitos. E nós podemos enxergar isso no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18.
também no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 19. Em Lucas, capítulo 6, versículo 27 e 28, nos diz assim, continue a amar os seus inimigos, a fazer o bem aos que odeiam vocês, e abençoar os que amaldiçoam, a orar pelos que os insultam. Ou seja, conforme 1 Coríntios 13:4, sejam pacientes e bondosos. Em 1ª carta de Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo fez uma descrição no amor que ficou bem conhecida. Ele usou uma forma da mesma palavra grega, que é agape, que encontramos em Mateus 5:44 e Lucas 6:27, depois de 35. Mostramos esse amor até mesmo pelos nossos inimigos, quando somos pacientes e bondosos, e não ciumentos, arrogantes ou grosseiros. Também o amor ele é paciente e bondoso. O amor ele não é ciumento, ele não se gaba, não é orgulhoso, ele não se comporta indecentemente, ele não procura os seus próprios interesses e não se irrita com facilidade. Não leva em conta o dano, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Suporta as coisas, acredita em todas as coisas, espera em todas as coisas, persevera em todas as coisas. O amor nunca falha ou nunca acaba. Está registrado no 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo do 4 ao 8. Será que devemos ir para a guerra e lutar contra os nossos inimigos? Não. Jesus ensinou seus seguidores que eles não deveriam lutar contra seus inimigos. Por exemplo, quando ele avisou seus seguidores que Jerusalém seria atacada, ele não disse para eles ficarem e lutarem, mas para fugirem, conforme está registrado no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 20 e 21. Jesus também disse para o apóstolo Pedro: devolva a espada ao seu lugar, pois todos os que tomarem a espada morrerão pela espada. Mateus 26:52. A Bíblia e os historiadores mostram que os seguidores de Jesus no primeiro século não iam para a guerra lutar contra os seus inimigos. Nós podemos identificar isso no relato de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, que nos diz assim: e ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso para com todos os homens, apto para ensinar, paciente. Então vamos identificar aqui uma ideia errada sobre amar os nossos inimigos. Olha a ideia errada. A lei de Deus exigia que os israelitas odiassem seus inimigos. Isso está errado. Fato é esse, que a lei não dizia isso. Em vez disso, ela incentivava os israelitas a amar o seu próximo. A palavra próximo se refere simplesmente a outras pessoas, mas alguns judeus limitavam o sentido dessa palavra apenas àqueles que também eram judeus. Eles acreditavam de que quem não era um judeu era um inimigo e devia ser odiado. Jesus corrigiu o ponto de vista errado deles e mostrou quem eles deviam considerar como seu próximo, contando a parábola do bom samaritano, conforme Lucas 10, versículo 29 ao 37. Vamos observar uma outra ideia errada? Diz assim: amar os nossos inimigos significa concordar com o que eles fazem de errado. Isso é uma ideia extremamente errada. Fato. A Bíblia mostra que você pode amar uma pessoa sem concordar com o que ela faz de errado. Por exemplo, Jesus condenou a violência, mas orou por aqueles que o executarem, conforme Lucas 23:34. E ele odiava o pecado, mas deu sua vida pelos pecadores, conforme João 3,16. Então, quais são os outros textos da Bíblia que nos ajudam a entender de que realmente precisamos amar os nossos inimigos? Vou citar aqui alguns deles. Por exemplo, Êxodo capítulo 23, versículo 5. Se vir o jumento de alguém que o odeia caído sobre a carga, não vá embora sem prestar ajuda. Ajude o dono a soltar o animal. O que esse versículo quer dizer? Mostramos que amamos nossos inimigos por fazer coisas para ajudá-los. Olha outro princípio. Provérbios 24, 17 e 18. Quando o teu inimigo cair, não se alegre. E quando ele tropeçar, seu coração não deve exultar. Senão, Jeová verá isso e não ficará satisfeito. O que esses versículos querem dizer? Deus não quer que a gente se alegre nem mesmo em pensamento com as coisas ruins que aconteçam com nossos inimigos. Olha outro princípio, Lucas 6, 28.
Abençoem os que amaldiçoam e orem pelos que os insultam. Aplicação. O que esse versículo quer dizer? Devemos falar de forma bondosa e respeitosa com aqueles que nos odeiam ou nos tratam de forma injusta e pedir para Deus perdoá-los. Note outro princípio. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Quando Jesus estava sendo insultado, não respondia com insulto. Quando estava sofrendo, não ameaçava, mas confiava-se àquele que julga com justiça. O que esse versículo quer dizer? Quando Jesus sofria uma injustiça, ele confiava que Deus iria corrigir a situação. Note outro princípio das escrituras gregas. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não pague mal com mal, nem insulto com insulto. O que esse versículo quer dizer? Em vez de procurarmos nos vingar, devemos tentar resolver os problemas de forma pacífica. Pois a aplicação desses princípios de amar os nossos inimigos é uma jornada desafiadora, você concorda? Mas é extremamente recompensadora. Permita-me compartilhar também algumas formas práticas de como você pode aplicar esses princípios na sua vida do dia a dia. Primeiro, pratique a empatia. Procure compreender os motivos e as dores que podem estar levando seus inimigos a agir de forma hostil. Coloque-se os seus sapatos e tente enxergar as situações sob a perspectiva deles. Isso nos ajudará a desenvolver uma empatia e compaixão. Segundo, ore por seus inimigos. A oração é uma poderosa ferramenta para transformar os nossos corações e os corações daqueles que nos odeiam. Ore sinceramente por eles, pedindo a Deus para trocar suas vidas e conceder-lhes paz e entendimento. Terceiro, perdoe de coração. O perdão é uma expressão suprema de amor. Ao perdoar nossos inimigos, liberamos o peso do rancor e do ressentimento, permitindo que o amor de Deus flua livremente em nossas vidas. 4. Responda com bondade. Quando somos confrontados com hostilidade, escolhemos responder com bondade e gentileza. Palavras amáveis e atos de amor podem desconstruir barreiras e abrir caminhos para a reconciliação. 5. Defenda a verdade, não o ódio. É possível expressar nossas opiniões e valores sem cair no ciclo de ódio e conflitos. Defenda a verdade com sabedoria e humildade, sem alimentar discórdias ou animosidades. 6. Ofereça ajuda prática, seja solícito e disposto a ajudar seus inimigos em suas necessidades. Isso quando possível. Esse gesto de amor pode surpreendê-los e criar um impacto positivo em seus corações. 7. Dê o exemplo de Cristo. Dê o exemplo de Cristo. Lembre-se sempre do exemplo do amor e compaixão que Jesus nos deixou. Ele amou e perdoou até mesmo aqueles que o mataram. Siga seus passos e seja um exemplo vivo de amor incondicional. E 8. Cultive a paciência. Amar os nossos inimigos e muitas vezes requer paciência, pois nem sempre veremos resultados imediatos. Persevere e continue a semear o amor, confiando que Deus está trabalhando nos nossos corações. E 9. Pratique o autocontrole, pois diante de provações e situações difíceis, mantenha o autodomínio. Evite ceder à ira e à vingança e busque respostas construtivas. E por fim, 10. Evite fofocas e julgamentos. Não alimente conversas maldosas sobre seus inimigos, pois isso apenas aumentará a desarmonia. Evite julgar seus corações, pois somente Deus conhece as verdadeiras intenções de cada um. Lembrando sempre que amar os nossos inimigos não significa necessariamente se expor em situações abusivas ou perigosas. É importante estabelecer limites saudáveis e proteger a nossa integridade física e emocional. Meus irmãos e minhas irmãs, amar os nossos inimigos é um convite para sermos imitadores de Cristo, para brilharmos como luzes em um mundo que tanto precisa de amor divino. Que o Espírito Santo nos capacite a viver esse amor em nossas vidas, para que sejamos verdadeiros discípulos de Jesus e testemunhas do seu amor incondicional. Chegamos ao final desta palestra e espero que vocês tenham sido tocados pela esta mensagem de um amor incondicional que Jesus nos ensinou. Se vocês desejarem continuar aprendendo e se aprofundarem mais na Palavra de Deus, eu os convido a assistir ao próximo vídeo em nosso canal,
onde vamos explorar outros ensinamentos transformadores das Escrituras Sagradas. Que a luz do conhecimento divino ilumine seus caminhos e que vocês encontrem força para amar e perdoar, mesmo diante das adversidades da vida. Lembre-se, amar os nossos inimigos não é uma tarefa fácil, mas com a orientação das Escrituras e a graça de Deus, é possível alcançarmos essa grande virtude. Se você gostou desse vídeo e acredita que ele pode ajudar outras pessoas a encontrar o caminho da paz e do amor, não se esqueça de deixar também o seu like e compartilhar com aqueles que precisam ouvir essa mensagem. E que Deus abençoe a todos vocês e nos guie na sua jornada espiritual. Muito obrigado por estarem aqui e possamos continuar crescendo juntos na busca pela verdade e sabedoria das Escrituras Sagradas. Até o próximo.